Aleluia. Boa noite, gente. A graça e a paz. Para quem não me conhece, meu nome é Edson. Eu faço parte do Reator, onde o Lindiano, a Gil e o G são os líderes dos jovens. E a gente faz parte desse trabalho juntamente com eles ali e está cooperando com o Senhor. Esse trabalho tem crescido cada vez mais. E se eu pudesse escolher um tema para essa mensagem, o tema seria construindo o seu futuro em um lugar de segurança. Construindo o seu futuro em um lugar de segurança seria um futuro construído na palavra. Não um futuro construído naquilo que nós podemos pensar, naquilo que nós podemos falar, naquilo que muitas vezes nossos pais, nossos familiares tentaram construir para nós. Não é balizado nisso que nós vamos construir a nossa vida. É construir a nossa vida fundamentada na palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Pai, nós te damos graças. Te agradecemos por essa noite, por esse tempo, Pai querido, por estarmos aqui reunidos, Pai, para poder ouvir a sua palavra. Eu me rendo, Pai, ao ministério do Espírito Santo, Pai. Me rendo ao Espírito de profecia, de sabedoria e de conhecimento, Pai, para falar aos teus filhos aquilo que é a tua vontade, Pai, e aquilo que é o teu querer, Pai. Faça, Pai, em nós, cumpre o teu querer em nós, Pai. E teu Espírito tem liberdade nessa noite, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 28. Essa é uma noite que você saiu da sua casa para crescer, amém? Você não veio aqui perder tempo. Você não veio aqui só para o relógio dar uma volta e daqui a pouquinho você voltar para sua casa. Deus tem um tempo novo para a sua vida nessa noite. Não falei por mim, falei pelo Espírito de Deus. Oh, aleluias. Diz assim, Mateus 7, versículo 24 ao 28, diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, Jesus aqui, ele está falando essas palavras no sermão das bem-aventuranças. Ele trata de vários assuntos aqui, trata sobre divórcio, sobre casamento, sobre orar, sobre dízimo, sobre as ofertas, sobre jejum. Ele trata sobre esses temas em Mateus 5, 6 e 7. E quando chega nesse ponto aqui, ele chama toda a atenção dele para as Escrituras, chama toda a atenção para a palavra. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. E nós sabemos que a fé, ela vem por ouvir e por ouvir a palavra, o que Romanos 10, 17 diz. E quanto mais você ouve a palavra, mais a sua fé vai crescendo, e a sua vida vai sendo edificada na palavra, a sua vida vai sendo construída na palavra. Eu vejo pessoas aqui em que Deus está construindo a sua vida, é um tempo novo para você. Você não vê aqui, igual eu já falei antes, só passar uma volta no relógio, é um tempo novo. Ele disse, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, ou seja, como um homem sábio, um homem que calcula, um homem que calcula, que analisa antes de tomar as decisões, que não sai fazendo as coisas precipitadamente, agindo no impulso, agindo na emoção, agindo naquilo que os olhos ou que os sentimentos muitas vezes manifestam. É alguém prudente. É alguém que antes de tomar alguma decisão, de seguir algum conselho, olha primeiro o que é que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz no Salmos 1 que não é para nós seguirmos o conselho dos ímpios, não é para nós andarmos na opinião das pessoas. Pessoas que muitas vezes estão fora daquilo que é a palavra. Ou seja, toda vez que você receber um conselho, que alguém quiser dar uma opinião na sua vida, olha se aquilo está balizado com a palavra, olha se aquilo está sentido com a palavra. A nossa vida, irmãos, é uma vida que não é construída de qualquer jeito, que não é construída de qualquer forma, que não é construída simplesmente para a gente passar o tempo. Nós estamos aqui nessa terra, não é para perder tempo, não é para passar tempo, não é para nascer, crescer,
pagar a conta, deixar a conta, morrer, aposentar, essas coisas. Nós estamos aqui nessa terra debaixo de um propósito, debaixo de uma direção de Deus, debaixo de uma inspiração de Deus. Nós não estamos aqui para andar por carne, nós estamos aqui para andar pelo Espírito, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E é nessa condição, é nessa realidade que eu e você tem que viver. Diz para mim, a minha realidade é de filho de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. Oh, aleluia. E a Bíblia diz também, para nós ouvirmos a palavra com atenção. Está em Provérbios 4, 20 e 22, que diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Ou seja, Deus está chamando a nossa atenção para a gente atentar para a palavra dele. A gente sabe que tem circunstâncias, a gente sabe que tem problemas, mas Deus ele está chamando não para a gente se atentar para os problemas. Não é que você vai negligenciar as situações que estão acontecendo. Mas por quê? Porque na palavra tem a solução para aquela situação que você está passando. Essa palavra, antes mesmo de eu e você ter nascido, essa palavra já existia. Essa palavra já era preparada para nós. Ou seja, no ventre da nossa mãe já era construído um futuro para nossas vidas. Esse dia já foi escrito antes mesmo de eu e você nascer. Talvez você não me conhece, eu vim do interior, de um lugar que chama Santa Cruz da Lapa. É um lugar que você não vai achar no Google. É bem o interior, é bem uma roça. E eu creio que Deus não me trouxe aqui à toa. Eu não vim aqui para passar um tempo, eu não vim aqui para entreter você. Se fosse para passar tempo, eu ficava em casa, tem um monte de coisa lá para me fazer. Mas o mais importante para mim é poder semear a palavra na tua vida. É para você crescer através da palavra. Você crescer firmado na palavra. O tema da nossa igreja no ano passado era crescer, progredir, prosperar, fundamentados na palavra. Ou seja, um crescimento, um avanço, um progresso fundamentado na palavra, edificado na palavra. Jesus ele fala aqui que o homem prudente ele construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, a nossa rocha é Cristo. E construir a casa sobre a rocha significa um lugar alto, é um lugar de segurança, é um lugar onde você tem visão. Se eu abaixar aqui, eu não vou ver quem está lá atrás direito, mas quando eu estou em cima aqui, eu tenho um lugar de visão, eu consigo enxergar as coisas. E é sobre essa rocha que nós temos essa visão, nós sabemos escolher. Quando você está em cima da rocha, você sabe para qual direção você vai, você sabe qual caminho que você vai tomar, porque você está lá na frente. Os seus olhos não estão olhando simplesmente para o momento, os seus olhos estão atentos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Oh, aleluias, Pai, Tu és maravilhoso. A Bíblia também diz para nós ouvirmos e praticar a palavra e aplicar a palavra. Está em Tiago 1, 22, que diz: não sedes apenas ouvintes, mas sedes praticantes da palavra. Não é simplesmente você vir a um culto aqui, ouvir a mensagem, chegar ali na porta, você já esqueceu. Como é que você vai crescer esquecendo que o fundamento? Como que você vai crescer se você esquece o projeto que te dá base para você crescer, para alavancar a sua vida? Não é o pregador, é a unção que está nele, é o poder que está nele. O nosso papel não é criticar a palavra, o nosso papel não é criticar o pregador, o nosso papel é receber com mansidão a palavra. E quando você está cheio do Espírito, o Espírito de Deus ele vai te nortear naquilo que foi falado, ele vai te nortear naquilo que foi direcionado. Aleluias. O versículo 25 ele diz assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Quando você está alicerçado na rocha, os ventos contrários não derrubam você. Quando você está firmado na rocha, você está em posição de ataque. Você está em posição de avanço. Você está em posição de crescimento. Você está em posição de progresso. E é isso que Deus tem para nós. Ele não nos chamou para nós vivermos uma vida estagnada no nosso mundinho. Muitas vezes a gente quer viver estagnado no nosso mundinho. Porque ali a gente fica dando um ano de coitadinho, alguém vem e passa a mãozinha na gente, a gente continua ali escondido, exprimido ali, e a gente não cresce. E muitas vezes no decorrer das nossas vidas, a gente ouviu muitas coisas, muitas palavras que nos limitaram. Você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai passar disso, você não vai passar daquilo, você não vai avançar nisso, você não vai avançar naquilo. E essas palavras muitas vezes colocam uma grade em cima da gente. Ou seja, em vez da gente construir uma casa sobre a rocha, a gente foi
colocado debaixo de uma grade que nos impede de crescer, que nos impede de avançar. Mas isso, Jesus, ele quebra todo esse tipo de pensamento, nos falando para nós edificarmos a nossa vida sobre a rocha, para nós mantermos a nossa confiança nele, para nós ouvirmos a palavra dele, para nós darmos atenção à palavra dele. E essa é uma noite para você dar atenção à palavra. Não estou querendo chamar o seu foco, a sua atenção para mim, mas para aquilo que a palavra de Deus pode trazer, pode edificar a sua vida. Talvez eu estou falando algumas coisas aqui, mas o Espírito de Deus está trazendo uma outra clareza, uma outra luz em seu coração. E dessa forma você está crescendo, eu também estou crescendo, todo mundo está exposto ao crescimento. E muitas vezes as pessoas têm construído casas na areia, construído a vida delas em cima de uma mentira. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa, e no Brasil, morrem cerca de 16 jovens por dia. Ou seja, um jovem morre a cada 17 minutos. E todos eles vítimas do crime organizado, de homicídio. Jovens, muitas vezes, que alguém deve ter chegado para ele e falado, olha, você vai entrar comigo nisso aqui, você vai ganhar tanto dinheiro que você vai ter casa, você vai ter carro, você não vai precisar de dinheiro mais. Ou seja, construiu a vida dele em cima de uma mentira. Numa dessa aí, ele pode ter sido morrido, pode ter morrido ou pode estar atrás das grades nesse momento. Pessoas que poderiam estar cumprindo o seu propósito, pessoas que poderiam estar crescendo, estar avançando, estar progredindo na palavra, está de trás de grades. Ou seja, está impedindo o crescimento dele, porque foi construído em cima de uma mentira, em cima de uma casa de areia, em cima de um balão d'água, que está lá em cima, se alguém fura, ele cai. E quando você quer construir, você arquiteta, você monta, você idealiza. E sobre a rocha, como eu já disse, é um lugar de segurança. Os ventos contrários não podem derrubar quem está em Cristo. Ou seja, quem está em Cristo é uma nova criatura. Não é balizado na nossa antiga vida, nossos antigos costumes, nas nossas antigas práticas. É uma nova vida, é uma nova criatura, feito em Deus, enxertado em Deus. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Eu estou falando meio rápido, gente? É que eu estou frio na barriga, violenta aqui. Não é fácil não, misericórdia, não. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. São pessoas, como eu já disse, que construíram a sua vida em cima de uma mentira. Em cima de uma palavra que talvez, olhando pelos olhos naturais, ia gerar crescimento, ia gerar avanço. Mas a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem ele parece ser bom, mas que o final dele é morte. Ou seja, não tem como o final dele não tem como você voltar para trás. Ou seja, é ponto final. E o que nos mostra que as nossas decisões, as nossas escolhas, elas devem ser bem alinhadas, ajustadas com a palavra de Deus. Os nossos relacionamentos têm que ser relacionamentos firmados na palavra de Deus. As nossas companhias têm que ser companhias que querem chegar aonde a gente quer chegar. As pessoas falam que quando você anda com uma pessoa, você tem duas opções. Ou você influencia ela, ou você é influenciada por ela. Eu não entendo muito disso, mas eu vejo as pessoas falando assim. E eu creio que é assim, que muitas vezes você começa a andar com uma pessoa. Ou você pende para ela, ou ela pende para o seu lado. Se você vê que você não consegue trazê-la para o seu lado, é melhor você se afastar. Do que se perder os dois juntos. Então que você tenha sabedoria para saber escolher as suas companhias. Você tenha sabedoria para saber escolher os seus relacionamentos. Que você tenha o seu foco na palavra de Deus. Eu creio que nós estamos crescendo. Eu creio que nós estamos avançando muito. E não vai parar. Não vai parar. Mas é necessário de nós estarmos alicerçados na palavra. Nós estamos firmados na palavra. Ou seja, você vai crescendo, alimentando da palavra. A Bíblia diz que Jesus, ele crescia e se fortalecia em graça, estatura e sabedoria. Se Jesus crescia, nós também podemos crescer, porque Ele está em nós. Ou seja, Deus, Ele apoia o nosso crescimento.
Não é um crescimento para você crescer e querer se mostrar para as pessoas, querer demonstrar para as pessoas que você tem, que você adquiriu, que você cresceu. Mas é um crescimento para aqueles que estão à sua direita, à sua esquerda, começar a crescer junto com você. Que nós somos um corpo, onde vai um, vai o outro. Nós estamos crescendo junto, nós vamos avançando junto. Diga, eu estou construindo meu futuro em lugar seguro. Jesus é o meu porto seguro. Nele eu estou seguro. Nele eu estou em paz. Oh, aleluias. O foco dessa mensagem aqui é que você possa crescer alinhado com Deus. Crescer da maneira certa, sem pular os processos, sem pular as etapas. Jesus, quando ele é tentado no deserto, Satanás chega para ele e manda ele transformar as pedras em pães. Ou seja, é você adiantar as coisas, é você pular o processo. As pessoas começar a chegar e tentar montar casalzinho com você, tentar arrumar namorado para você, tentar fazer casal para você, sendo que você não está preparado. Eu falo isso, irmãos, porque eu já tive essa experiência. As pessoas, eles querem arrumar namorado para a gente, chega uma pessoa diferente na igreja, eles já querem empurrar ela para a gente. Mas será na hora que aquilo dá um BO, se esse relacionamento não dá certo, será que essa pessoa que está aconselhando isso, que está dando essa iniciativa, ela vai arcar com as consequências também? Porque a gente tem brincado muito, irmão, só que as coisas não é tudo brincadeira. É claro que a gente pode brincar, a gente pode se divertir, mas chega um tempo que a gente tem que ser mais firme, ser mais constante, ser mais direto. E muitas vezes não se importar com a opinião das pessoas. Às vezes eu trabalho na linha de produção da empresa que eu trabalho, e às vezes os meninos começam a mandar peça ruim demais. Eu falo com ele, ó, não manda isso aqui não, que eu não vou passar para frente, eu vou voltar tudo para trás. E se caso vocês quiser ficar com raiva de mim, vocês podem ficar, que não tem problema. Só que eu não vou ser conivente com o erro. Eu não vou mandar para frente uma coisa que eu sei que está defeituosa. E é isso que cabe a nós fazer. Ou seja, a gente não ser conivente com o erro. A gente não ficar brincando, flertando com coisas erradas. Porque para a gente crescer, quando a criança está crescendo, tem os alimentos necessários que ela precisa comer. Não é alimentando de qualquer coisa, não é bebendo qualquer coisa, não é olhando qualquer coisa. Ele vive em nós. E o que é que a gente está mostrando para ele? O que é que a gente está alimentando ele? Onde é que a gente está levando ele? O foco dele é crescer. Jesus, ele crescia. O nosso tema é o quê? Na rocha, em todo lugar. Ou seja, ele está sempre crescendo, ele está sempre avançando. E cabe a nós também uma responsabilidade de fazermos a nossa parte para a gente também crescer junto com ele, crescer nele, avançar nele. E eu creio que tem jovens aqui que vão impactar lugares, vão impactar nações. Talvez eu estou falando aqui para empresários, médicos, doutores, policiais. Eu não sei qual que é o desejo que Deus colocou no seu coração. Eu não sei qual que é a profissão que você tem, qual que é o sonho que está aí dentro. Mas eu sei que Deus ele é poderoso para realizar isso. E isso infinitamente mais, muito mais daquilo que nós pensamos ou que nós pedimos. Obrigado, Pai querido, por tudo, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É uma vida edificada em Cristo. Uma vida fundamentada em Cristo. Uma vida alinhada com Deus. É você crescendo dentro dos princípios. É você crescendo dentro da palavra de Deus. É você vindo para um lugar desse aqui, não com o pensamento de que veio cumprir uma tabela, mas com o pensamento de que você veio crescer em fé. Porque se fosse para passar tempo, a gente poderia ficar em casa assistindo um filme, a Netflix. Não que essas coisas não sejam ruins, de forma nenhuma, isso é bom, isso é prazeroso. Mas hoje, a nossa responsabilidade aqui é de dar ouvidos à palavra. Portanto, quem ouve estas minhas palavras. Se a gente não está ouvindo a palavra, a gente está ouvindo o quê? Se é ela que nos dá crescimento, se é ela que nos firma, a gente vai chegar aonde? Se
esquecer a base. Portanto, quem ouve essas minhas palavras, tem palavras chegando no seu coração, o Espírito está trazendo a direção para você. E essa direção você agarra ela e você corre com ela. Quando o Espírito traz uma direção para você, você não simplesmente deixa ela de lado e escolhe um caminho, você pega a direção do Espírito, pega na mão com ele e vai junto com ele. A Bíblia diz que nós somos cooperadores com Deus. Nós facilitamos as coisas com Deus. Deus nos chama, Deus nos dá uma palavra, Deus nos instrui. Quando a gente recebe uma palavra, alguém chega e coloca a mão na nossa cabeça, impõe as mãos sobre a gente e libera sobre nós uma palavra. Só que essa palavra não vai cumprir do dia para a noite. Ou seja, essa palavra tem um processo. É a mesma coisa do crescimento. O crescimento, alguém declara uma palavra sobre a sua vida, fala que você vai crescer, não é do dia para a noite. Nesse processo, igual Jesus fala aqui, vem vento, vem chuva. Ou seja, as estações vão mudar. Só que em cada mudança de estação, você não pode deixar a palavra. Independente da situação, independente da estação, você permanece na palavra. Você está cheio da palavra. Ou seja, as chuvas vêm. Elas vêm. Ele não falou que a chuva veio. Vieram os ventos. Vieram a chuva. Ou seja, aquela casa foi pressionada. Talvez no meio do caminho você vai ser pressionado. Talvez no meio do caminho você vai ser amassado. É como o pessoal fala, a gente pega uma esponja, coloca água nela e ela é espremida no meio do caminho. Mas e quando ela foi espremida, o que é que vai sair? Ou seja, a nossa vida é nos alimentar da palavra. Eu escrevi algumas coisas aqui, eu gostaria de ler para você. Eu escrevi assim, ó. O crescimento sem Deus, ele gera cansaço. Porque é crescer na força do braço. Ah, não, eu quero conseguir isso porque fulano tem, na minha família, o meu primo tem isso, meu irmão tem isso, eu também quero ter. Ou seja, é uma vida inteira correndo atrás de uma coisa. E talvez abandonando muitas outras para trás. E quando chega lá na frente, viu que nada disso fazia sentido. Que o sentido da sua vida está alinhado com Deus. É o propósito de Deus para a sua vida. Eu tenho orado a Deus para me descobrir qual que é o meu propósito de vida. O que é que eu vim fazer aqui nessa terra? Eu sei que eu não estou aqui de passeio, eu sei que eu não estou aqui de brincadeira. Eu sei que eu não saí do lugar de onde que eu saí e estou aqui de brincadeira. Não foi pela força do meu braço. Não foi porque eu quis. Quando a gente morava na roça, a gente nem gostava de crente. Então, ou seja, vim para cá e Deus ele fez um processo. E nesse processo, graças a Deus, eu tenho visto que eu tenho crescido. Mas eu tenho falado com Deus e eu quero crescer mais. Está muito bom, não tem nada para reclamar, mas eu sei que tem mais espaço para progredir, tem mais espaço para crescer, tem mais espaço para avançar. E não é só comigo, é também com você. Se você parar, se você analisar, você vai ver que está bom, mas que pode melhorar mais. Só que esse melhorar também cabe a nós uma responsabilidade de nos alimentar com a palavra. É você seguir pelo caminho que é Jesus. O Salmo 1 diz para nós não seguirmos os conselhos errados, não ser conivente com o erro. É nós darmos mais importância à palavra. É não se amoldar ao sistema do mundo e ter a palavra como fundamento base nas nossas vidas. Ou seja, é nós estarmos edificados na palavra, firmados na palavra. Independente se vem chuva, independente se vem vento, independente se o mês é agosto, se é setembro, se é outubro. Toda vez que você ser encontrado, você será encontrado na palavra. Entenda que essa noite seja um divisor nas águas. Divisor de águas para você. Paulo fala, me esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu avanço, eu cresço. Entenda que hoje, o dia de ontem passou. O dia de hoje também já, daqui a pouquinho está finalizando também. Daqui a pouco Deus vai te dar uma nova oportunidade de você construir as coisas. Uma oportunidade de você recomeçar as coisas. Não estou falando que você está errado, que você está fazendo da maneira errada. Mas a vida da gente, a gente vai checando, a gente vai analisando o projeto que Deus vai dando a gente vai vendo os pontos que a gente pode melhorar, que a gente pode crescer. Amém? Aleluias. Irmãos, é essa palavra que eu tenho para vocês. Foi bem objetivo, estou acostumando ainda. Mas eu creio que o Espírito de Deus ele vai trazer as direções certas no seu coração. O louvor pode subir? Eu gostaria que você se colocasse de pé.
fechasse os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Você pode também começar a orar. Você está nele, ele vive em você. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, por esse tempo, Pai, de estarmos aqui reunidos, Pai. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que está aqui, Pai. Eu declaro, Pai, sobre cada vida aqui, crescimento, rompimento, avanço, progresso. Nada vai faltar para eles, Pai. Nenhum vento, Pai, contrário, meu Pai. Nenhuma circunstância contrária, Pai querido, vai parar eles, Pai. As estações de vida, Pai, as estações que a vida passa, Pai, não será motivo de reclamação, não será motivo, meu Pai querido, de reclamar, não será motivo de murmurar, Pai, mas a cada estação que passar, eles terão motivo para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, Pai. Eu declaro, meu Pai querido, que em nome de Jesus, meus irmãos não são apenas ouvintes, Pai, mas que são, meu Pai, operosos praticantes da sua palavra, Pai. Que essa palavra caia no coração deles, Pai, e cause transformação, cause mudança de mente, Pai. E a fé seja, meu Pai, acrescentada cada vez mais no coração deles, Pai, pelo ouvir, Pai, pelo meditar na sua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Sejam abençoados na prática dessa palavra.